Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre estrutura de dados e o assunto vai ser matriz. A matriz nada mais é do que um vetor com mais de uma dimensão. Eu trouxe aqui uma definição para ficar mais fácil o entendimento referente à matriz. Então a matriz é uma estrutura de dados que permite armazenar e manipular coleções de valores de forma ordenada. Ela é semelhante a uma lista ou tabela multidimensional, onde os elementos são organizados em linhas e colunas. Para ficar mais fácil ainda da gente entender o que é uma matriz, imagine uma planilha do Excel onde a gente vai ter as linhas e as colunas. Pedi o código dessa forma aqui para ficar mais fácil da gente entender. Então imagine que esse pedacinho aqui de cima, ó, é a linha 1, aqui a linha 2 e aqui a linha 3. Só que na matriz a gente trabalha com índice, igual a gente trabalha com vetor. Então a primeira linha vai ser o índice 0, a segunda linha vai ser o índice 1 e a terceira linha aqui vai ser o índice 2. Tá? Então a matriz ela trabalha ali da mesma forma que os vetores, porque uma matriz nada mais é do que um vetor com mais de uma dimensão. E aqui, para a gente visualizar os dados dessa estrutura, a gente tem que trabalhar com índice. Como a gente tem uma linha e uma coluna, a gente tem que passar o índice da linha e da coluna. Então aqui, ó, o número 1 representa a linha 1 e o número 1 aqui do lado direito vai representar aqui a coluna número 1. Então a linha 1, coluna 1 vai ser o número 4. Então é dessa forma que a gente consegue trabalhar com os dados em uma matriz. E aqui a gente vai ter mais um exemplo de como que a gente pode trabalhar com a matriz. Aqui a gente tem 3 linhas e 4 colunas. A primeira coluna aqui representa o nome das pessoas e depois aqui os valores que a gente tem aqui são as colunas que vão representar as notas do aluno. Então nesse exercício aqui a gente vai construir uma matriz com 3 linhas, 4 colunas e depois a gente vai pedir para apresentar aqui a média do aluno. Então a gente vai em cada coluna aqui pegar os valores, a gente vai fazer a média aqui para poder apresentar na tela para a gente. E dando início aqui aos nossos códigos, eu vou construir aqui uma let chamado alunos. Essa let ela vai receber ali o nosso vetor multidimensional. Eu vou fazer aqui da mesma forma que eu fiz ali no exemplo, né, colocando aqui um vetor em cada linha, para ficar mais fácil de entender. Só lembrando que a matriz é um vetor multidimensional, então vai ter vários vetores, né, dentro de uma matriz. Mas no nosso caso aqui a gente vai utilizar apenas 3 vetores, né, vão ser 3 linhas que a gente vai precisar. E o primeiro dado que a gente vai colocar aqui vai ser o nome dos alunos, né? Então eu vou colocar aqui o nome do primeiro aluno e colocar aqui as notas. Depois colocar o segundo aluno e também colocar as notas. Então essa daqui vai ser a nossa matriz, tá? Só para questão de estética, né? Eu coloquei aqui as informações uma debaixo da outra para ficar mais fácil da gente entender. Então essa daqui vai ser a nossa matriz. É com esses dados aqui, né, com essa estrutura de dados que a gente vai trabalhar. E aqui embaixo a gente vai acessar os elementos da matriz. Eu vou colocar isso daqui tudo no console.log. E a gente vai inserir ali o nome e as notas, né? Então cada console log que a gente chamar aqui vai ter ali a representação de uma linha, né? Então a gente vai conseguir visualizar essa linha inteira aqui, ó, dentro do console log. Para a gente conseguir visualizar os alunos, a gente vai ter que trabalhar ali com os índices, né? Então, o primeiro aluno é o João, ele está ali no índice 0, né? Então, aqui é o índice dele, o índice 0. Qual a coluna que ele está? Ele também está na coluna 0. Então, o João é representado dessa forma, na linha 0 e na coluna 0. Depois aqui a gente vai fazer a concatenação para colocar ali a primeira, a segunda e a terceira nota. Então, a gente tem que colocar alunos, colocar aqui o índice da linha e o índice da coluna. Assim a gente consegue pegar agora o número 8. Para o próximo número vai ser a mesma coisa. A gente vai colocar alunos, que é o índice 0, né, que é a primeira linha que a gente vai ter. E agora ali a gente está na terceira coluna, né, e a terceira coluna é representada pelo número 2. E depois mais uma concatenação aqui, ó, alunos, e colocar agora a última nota. A última nota vai ter ali o índice 0 e a última coluna vai ser o número 3. Vamos visualizar isso daqui lá no console só para a gente ver como que está ficando. E depois aqui a gente faz a concatenação, né, colocando aqui umas strings para informar a primeira, a segunda e a terceira nota.
Então, se a gente vir aqui no console, a gente já vai conseguir visualizar ali os dados da nossa matriz. Todos esses dados aqui, todas essas informações aqui, é da nossa linha 1, né? A linha número 1 é representada pelo índice 0. Então, o João, ele está no índice 0 da linha, né? E na coluna 0. O número 8, ele está na linha 0 e no índice de coluna número 1. O número 7, ele também está na linha 0 e o índice dele vai ser o número 2. E aqui o número 9 ele vai estar também na linha 0 e o índice dele vai ser o número 3. Então aqui a gente conseguiu visualizar ali as informações da nossa matriz. Eu vou fazer agora uma concatenação com string e espaços para ficar mais fácil da gente visualizar essas informações aqui. Então aqui eu coloquei uma string, o código ficou um pouquinho comprido, mas depois no blog vocês conseguem baixar ali o código dessa aula de hoje, tá? Se você não conseguir visualizar agora, é só entrar lá no blog e pegar lá os códigos que já estão lá para vocês. Então aqui a gente vai ter a informação da primeira nota, né? O alunos no índice 0, que representa ali a linha 0, e a coluna 1 vai vir aqui, ó, número 8. E depois aqui, ó, a segunda nota, alunos no índice 0, né, que é a linha 0. O número 2 aqui, que vai representar aqui, ó, o índice da coluna número 2, né, que é o valor 7. E depois aqui, ó, o índice 0, a linha 0 ainda, tá? Toda essa linha aqui, ela vai ser sempre 0, porque é a primeira linha que a gente vai trabalhar. Só vai mudar aqui o finalzinho, né? Então o índice número 2 aqui vai ser o número 7 e depois aqui o número 3 vai ser o número 9. Vamos visualizar agora no console para ver como que ficou a formatação desses dados aqui. Então agora fica mais fácil da gente visualizar com as separações ali que a gente fez, né? Então aqui aparece o nome do João e as notas que ele tem, né? As 3 notas que ele tem. E agora a gente vai fazer a visualização, né? O resto do código para os demais alunos. Então aqui para os outros alunos, né? É só a gente trocar aqui do lado, né? O número da linha. Então para o próximo aluno aqui, a Maria, ela vai estar no índice 1 e depois aqui o Pedro vai estar no índice 2. E aqui do lado vai representar as colunas, então vai ser igual os números de cima ali. O que vai mudar é só o número da linha, né? E agora aqui no console fica fácil da gente visualizar a nossa matriz, né? Agora está bem separado ali os nossos códigos. E agora falta a gente fazer a parte da lógica, né? Agora vai envolver um pouquinho mais de raciocínio, porque a gente tem que pegar ali os valores dessas colunas aqui, né? Da coluna 1, 2 e 3, fazer a somatória desses números aqui, né, desses valores, e apresentar ali a média de cada aluno. Então aqui a gente vai trabalhar com um laço de repetição e vai ter um laço dentro do outro. A gente vai fazer um encadeamento de laço de repetição. E para a gente trabalhar com laço de repetição, utilizando ali a matriz, né, é mais fácil a gente utilizar ali o laço for. Então a gente vai montar ali um laço for dentro de outro laço for. E agora, como a gente vai montar um laço de repetição dentro de outro laço de repetição, eu já vou montar a estrutura aqui para ficar mais fácil da gente entender e depois a gente coloca ali os blocos de comando. Então, a ideia que a gente tem que ter é essa daqui, ó. A gente vai ter um bloco de comandos que vai ser uma estrutura for dentro de um for externo. Esse for externo é o for que vai ficar rodando ali a nossa matriz para poder fazer ali a apresentação das linhas. E esse laço de dentro aqui é o laço de repetição que vai fazer ali a extração, né, a exibição para a gente das colunas. Então a gente vai ter aqui a parte de fora da linha e a parte de dentro aqui das colunas. Então nesse laço for externo a gente vai ter ali um let i, que vai ser o nosso índice 0. Enquanto o i ele for menor do que alunos.length, o nosso i vai receber mais. Dentro desse bloco de comandos aqui em cima do for, a gente vai ter ali um let para fazer ali a soma das notas, né? Então a gente vai colocar aqui, ó, que vai começar ali com o valor 0. Aqui a gente então vai ter um laço de repetição que vai ficar ali somando as notas para a gente. E para esses valores serem somados, né, a cada passagem ali do laço, a gente vai construir agora o segundo laço de repetição. Então aqui a gente vai construir uma let, esse daqui vai se chamar J, vai receber ali o 1. Tá? Então ele vai pegar ali, ó, da coluna 1. Se a gente colocar aqui o J0, ele ia começar aqui, ó, dessa coluna aqui. Aí ia pegar aqui o nome do João. Então a gente quer que pega primeiro aqui, ó, dessa coluna aqui. Então ele vai começar ali da coluna 1. Então enquanto o J for menor do que alunos, agora a gente vai passar ali o índice, né? Vai passar ali o i.length.
Então, enquanto o nosso J ele for menor do que alunos, né, no índice 0, o índice 0 é a linha 0, tá? Então, enquanto ele for menor do que a linha 0, ele vai receber mais mais. Então, a gente vai colocar aqui, ó, J mais mais. Dentro do bloco de comandos desse laço de repetição, a gente vai colocar ali a variável somar notas, né, a nossa let, ela vai receber ali, ó, o próprio valor que ela já tem, mais alunos na posição do i, né? O primeiro índice vai ser o índice da linha e depois aqui vai ser o índice da coluna. Então a gente vai passar aqui os dois valores, né? O índice da linha e o índice da coluna. Então ele vai pegar aqui, ó, o valor que ele vai estar passando dentro desse laço. Na primeira posição, ele vai ter aqui, ó, o valor número 8, né? A gente tem aqui, ó, na primeira coluna o valor 8. Depois que ele passar nesse laço aqui, ele vai agora para outra coluna, vai pegar aqui agora o número 7. Então agora o nosso J, ele vai pegar o valor 7 e vai somar ali com o valor 8 que já tem. E depois, na hora que ele passar no laço de novo, ele vai vir aqui para o número 9, vai somar também e colocar o valor dentro da variável somar notas. E fora do segundo laço, a gente vai ter que fazer ali a nossa média, né? Eu vou criar aqui uma let chamado média, que vai receber a soma das notas, dividido ali pelos alunos, só que agora a gente tem que passar ali o índice menos 1. Tá? Porque se a gente não colocar menos 1, ele vai pegar aqui, ó, o nome dos alunos, né? Então a gente tem que colocar ali o menos 1 no final. Então vai ficar assim, ó, alunos na posição i, ponto length, menos 1. Tá? Então, cada vez que ele passar nessa parte aqui desse laço de repetição que está externo, ele vai fazer ali a média de cada aluno. Então, essa média aqui é do primeiro aluno e depois ele vai passar de novo, vai fazer a média do segundo aluno e depois fazer ali a média do terceiro aluno. A gente tem que colocar aqui o menos aqui, porque ele vai pegar o tamanho da linha menos 1, senão ele ia pegar ali a linha inteira, né? A linha inteira aqui não conta porque a primeira coluna aqui é o nome, né? Não são os números que a gente está trabalhando. Então a primeira parte aqui de baixo ficou desse jeito e agora falta só a gente pedir para apresentar ali na tela. Aqui a gente vai colocar o console.log. Dentro desse console a gente vai colocar alunos no índice i e depois aqui, ó, o índice da coluna no índice 0. E depois aqui uma string e depois aqui no final a média, fixar aqui em duas casas decimais, né, para não ficar um número tão extenso. Então essa parte de baixo vai ficar desse jeito, tá? Cada vez que passar no laço externo, a gente só vai fazer aqui a troca da linha, né? A coluna vai ser a mesma, né? Porque a gente vai utilizar aqui, né, só o nome das pessoas, né? Só o nome dos alunos. Então aqui o segundo índice, né, que representa ali a coluna, sempre vai ser 0. O que vai ficar trocando aqui vai ser o índice da linha. Então o nosso código agora ficou dessa maneira e apresentou aqui os resultados na tela, né? Então aqui em cima a gente está apresentando aqui a nossa matriz e aqui embaixo a gente está fazendo a utilização dos dados que tem dentro dessa matriz para apresentar ali a média, né? A gente utilizou um laço de repetição encadeado, né? Um laço for dentro de outro laço, para fazer ali a varredura na nossa matriz, pegando aqui os valores das colunas e depois apresentando aqui a média para a gente. Aqui foi uma coincidência, né? Todo mundo está com a média 8. Vamos trocar os valores aqui só para ver como é que vai ficar. Então eu troquei agora os valores, né, para a gente ver que o nosso código está funcionando, né? Foi uma coincidência, né, aparecer o número 8. Então é assim que a gente trabalha com os dados estruturados, né, utilizando ali a matriz. E para você que está chegando agora no canal, já tem um curso básico de algoritmos de JavaScript, para você dar os primeiros passos na programação. Pessoal, é interessante a gente saber primeiro os vetores, tá? Estudar as matrizes, mas começando pelos vetores. Porque aqui a gente vai ter vários vetores, né, dentro de um vetor só, né? A gente vai fazer aqui uma matriz multidimensional. É um vetor com várias dimensões. Pessoal, então esse daqui foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.